À medida que drones sobrevoam lugares onde nenhum ser humano jamais pisou, suas câmeras revelam tumbas antigas, câmaras secretas e relíquias perdidas no tempo. No Cáucaso, eles descobrem uma fortaleza 40 vezes maior do que os especialistas imaginavam. Na China, canos metálicos enterrados profundamente na rocha podem ter mais de 150 mil anos. Essas montanhas guardam bem seus mistérios, e a descoberta mais estranha pode ainda estar por vir. Este é 20 coisas misteriosas que drones encontraram nas montanhas. Número 1. A tumba de Kikaya. Escondida nas montanhas da Turquia, essa tumba data do 2º século antes da Era Comum, durante o período helenístico. Esse antigo local intriga especialistas há anos, pois alguns acreditam que seja romano, enquanto outros ainda não chegaram a um consenso. Sua enorme porta de pedra se assemelha à entrada de uma grande câmara, mas atrás dela há apenas um pequeno túmulo, grande o suficiente para um único corpo. Para entrar, os visitantes precisam rastejar por uma abertura estreita de 1 metro de altura esculpida na pedra. Acima da entrada, há uma inscrição enigmática: Iesus, uma palavra cujo significado ainda é desconhecido. Alguns acreditam que possa ser o nome de um comandante grego esquecido. O mais fascinante é que a tumba de Kikaya continua completamente acessível ao público, sem guardas, sem barreiras e sem restrições. Mas a Turquia não é o único lugar onde as montanhas escondem segredos atrás de suas faces de pedra. Número 2. A Câmara Secreta do Monte Rushmore. E se um dos monumentos mais famosos dos Estados Unidos escondesse uma câmara secreta completamente inacessível para visitantes? O Monte Rushmore é conhecido por seus enormes retratos esculpidos de 4 presidentes americanos, mas poucos sabem da sala misteriosa escondida atrás da cabeça de Abraham Lincoln. Conhecida como o Salão dos Registros, essa câmara fazia parte do plano original do escultor Gutzon Borglum, quando os trabalhos começaram em 1927. Borglum queria gravar toda a história dos Estados Unidos na montanha, mas o projeto era complexo demais. Em vez disso, ele criou essa sala secreta para armazenar documentos importantes como a Declaração de Independência, a Constituição e a Declaração dos Direitos. A construção ficou parada por décadas, mas foi retomada no final dos anos 1990, quando painéis contando a história do país e uma biografia de Borglum foram trancados dentro de um cofre de titânio. O Salão dos Registros foi projetado para que civilizações futuras o descobrissem, mas é quase impossível chegar até ele a pé. Falando em câmaras antigas, o próximo local nos leva à Jordânia, onde uma cidade inteira foi esculpida diretamente nos penhascos, guardando segredos impressionantes. Número 3. Petra, a cidade esculpida na pedra. Escondida nas montanhas do sul da Jordânia, Petra é uma cidade antiga esculpida diretamente nos penhascos de arenito. Construída há mais de 2.000 anos pelos nabateus, uma civilização árabe, Petra é um exemplo impressionante da engenhosidade e habilidade humana. O que torna Petra tão fascinante é sua mistura de beleza e funcionalidade. A cidade abriga tumbas monumentais, templos intricados e até mesmo um imenso teatro ao ar livre. Mas o mais icônico de todos os seus monumentos é o Tesouro, uma impressionante fachada esculpida com precisão milimétrica na rocha, com quase 40 metros de altura. Além de seu valor artístico, Petra revela a impressionante habilidade dos nabateus na engenharia. Eles criaram um sistema de gestão hídrica autossuficiente, permitindo que a cidade prosperasse em um ambiente desértico hostil. Embora Petra tenha sido abandonada no 4º século da Era Comum, foi redescoberta no ano 1812. De cidades antigas a estátuas colossais, algumas descobertas nas montanhas são tão impressionantes quanto misteriosas. E na Itália, um lendário gigante de pedra já ganhou vida com fogo e fumaça. Número 4. O Colosso dos Apeninos. Nas altas montanhas dos Apeninos, na Itália, uma escultura colossal foi revelada. Conhecida como o Colosso dos Apeninos, essa imponente estátua de pedra tem quase 11 metros de altura e fica agachada sobre um lago sereno. Criada no final dos anos 1580 pelo escultor italiano Giambologna, essa gigantesca figura foi projetada para representar as próprias montanhas ao seu redor. Originalmente, o colosso carregava uma torre de pedra nas costas, simbolizando os picos montanhosos, mas há muito mais escondido sob essa obra-prima. Na base do gigante, uma pequena entrada de caverna leva a uma rede de túneis e câmaras distribuídas em 3 níveis diferentes. Um desses níveis abriga uma fonte hexagonal dedicada à deusa grega Tétis,
No entanto, a maior surpresa está dentro da cabeça do colosso. Uma lareira foi instalada ali, permitindo que, quando acesa, chamas saíssem de seus olhos e fumaça escapasse de suas narinas, dando a impressão de que essa guardiã da montanha havia ganhado vida. Agora, vamos para as montanhas do Cáucaso, onde drones ajudaram a reescrever tudo o que os especialistas pensavam saber sobre uma antiga fortaleza. Número 5. A fortaleza perdida nas montanhas do Cáucaso. Em janeiro do ano 2025, arqueólogos fizeram descobertas impressionantes sobre Deus Gora, uma antiga fortaleza escondida nas montanhas do Cáucaso. Liderada pelo Dr. Nathaniel Ersaulo, da Cranfield University, a equipe utilizou drones para mapear o local e revelou algo surpreendente. A fortaleza era cerca de 40 vezes maior do que os especialistas acreditavam anteriormente. Estudos anteriores descreviam Deus Gora como um pequeno assentamento fortificado, mas as imagens dos drones mostraram muros e estruturas se estendendo por mais de 1 quilômetro além da fortaleza interna. Localizada no cruzamento entre a Europa, o Oriente Médio e a estepe da Eurásia, Deus Gora provavelmente serviu como um centro vital para o comércio e o intercâmbio cultural. Essa descoberta desafia antigas concepções sobre o desenvolvimento urbano na região durante a Idade do Bronze Tardia e a Idade do Ferro Inicial. Além disso, prova como a tecnologia moderna dos drones está revolucionando a arqueologia, permitindo que pesquisadores revelem segredos ancestrais que permaneceram invisíveis a partir do solo. Mas nem todas as descobertas feitas por drones envolvem antigas muralhas e tumbas. Algumas montanhas guardam histórias muito mais sombrias, como o Vale dos Homens Sem Cabeça, no Canadá. Número 6. O Vale dos Homens Sem Cabeça. Nas profundezas da natureza selvagem do Parque Nacional Nahanni, no Canadá, há um mistério que assombra essas montanhas há mais de um século. No ano 1905, os irmãos Frank e Willie MacLeod partiram para explorar a região, mas não para desbravar territórios desconhecidos. Eles estavam em busca de ouro. Rumores sobre depósitos valiosos haviam se espalhado, e os dois decidiram arriscar suas vidas para encontrá-los. Mas os irmãos MacLeod não foram os primeiros a pisar nessas terras. Segundo registros orais do povo indígena Dene, a região já havia sido lar dos Narra, uma tribo guerreira temida por realizar ataques contra aldeias vizinhas. Estranhamente, os Narra desapareceram sem explicação, deixando para trás apenas lendas sobre gigantes e espíritos. 3 anos após o desaparecimento dos irmãos, seu irmão Charlie MacLeod liderou uma expedição para encontrá-los. O que ele descobriu foi aterrorizante. Os corpos decapitados de Frank e Willie deitados à margem do rio. Até hoje, drones capturam imagens desse vale isolado, relembrando que alguns mistérios das montanhas se recusam a ser esquecidos. Se você estivesse à beira do rio Nahanni, sabendo do destino dos irmãos MacLeod e do desaparecimento da tribo Narra, você teria coragem de passar uma noite sozinho ali, ou voltaria antes do sol se pôr? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Agora partimos para a Grécia, onde uma caverna misteriosa mistura história, mitologia e fenômenos inexplicáveis. Número 7. A Caverna de Davi. Localizada no Monte Pentélico, na Grécia, a Caverna de Davi é um lugar onde história, mitos e eventos inexplicáveis se encontram. Essa montanha foi a principal fonte do mármore usado na construção do Partenon, mas também abriga essa caverna envolta em mistério. Segundo a lenda, no século XIX, o temido bandoleiro Davi usou a caverna como esconderijo. Dizem que os túneis subterrâneos conectavam-se à mansão de sua amante, uma duquesa francesa. Embora essa história seja debatida, arqueólogos já confirmaram a existência de uma igreja bizantina dupla, construída dentro da caverna, dedicada a São Espiridão e São Nicolau. Pesquisadores também encontraram vestígios de ermitões cristãos do século XII, além de indícios de adoração ao deus Pan, com representações esculpidas dele e suas ninfas. Mas o que torna essa caverna ainda mais intrigante são os relatos de visitantes que dizem que eletrônicos falham sem explicação, a água flui para cima e criaturas estranhas são vistas nos arredores. E enquanto as cavernas da Grécia escondem seus segredos debaixo da terra, uma das montanhas mais altas da Europa preserva tesouros literalmente congelados no tempo. Número 8. A Caixa de Joias do Monte Branco. No ano 2013, um alpinista escalava o glaciar Bossons no Monte Branco, quando encontrou algo inesperado: uma caixa metálica repleta de esmeraldas, rubis e safiras.
Avaliadas em cerca de 332 mil dólares, as joias tinham marcações que indicavam que haviam sido produzidas na Índia. Isso as ligava a um dos 2 acidentes da companhia aérea Air India, que ocorreram no Monte Branco. Um no ano 1950 e outro no ano 1966. O alpinista entregou as pedras preciosas à polícia local. Segundo a lei francesa, se nenhum herdeiro legítimo fosse encontrado, o descobridor teria direito a uma parte do valor. Sem que nenhum dono fosse identificado, as joias foram finalmente divididas em dezembro do ano 2021, com o alpinista e as autoridades locais recebendo 169 mil dólares cada. Esse achado prova como o derretimento das geleiras continua revelando artefatos e restos de acidentes do passado, transformando o Monte Branco em uma verdadeira cápsula do tempo. Mas enquanto algumas montanhas guardam tesouros cristalizados no gelo, outras escondem lagos com mistérios tão profundos que nem os drones conseguem explicar. Número 9. O Lago de Gelo Cristalino da Eslováquia. Nas profundezas das deslumbrantes montanhas altas Tatras, na Eslováquia, há um lago como nenhum outro. Esse corpo d'água incrível detém 2 recordes impressionantes. É o maior e o mais profundo lago glacial de toda a cordilheira, atingindo impressionantes 53 metros de profundidade. O que realmente o torna especial, no entanto, é que permanece congelado por cerca de 270 dias todos os anos. Mas o detalhe mais fascinante desse lago é sua clareza impressionante. Sob as condições certas, é possível enxergar até 12 metros abaixo da superfície, algo raríssimo na natureza. Quando imagens de drones desse lago surgiram na internet, muitos duvidaram de sua autenticidade. A água cristalina e o gelo reluzente pareciam quase irreais. No entanto, especialistas confirmaram que as imagens eram absolutamente autênticas, provando que este lago remoto é uma das visões naturais mais nítidas e impressionantes da Terra. E de um lago de águas cristalinas, viajamos agora para uma caverna completamente escura e desconhecida. Número 10. A Caverna Oculta de Nevada. Escondida nas encostas orientais das montanhas Cherry Creek, em Nevada, encontra-se uma das cavernas mais misteriosas dos Estados Unidos, a Caverna Gooch. Administrada pelo Bureau of Land Management, essa caverna de calcário é famosa por suas formações naturais impressionantes. Estalactites delicadas pendem do teto, enquanto estalagmites imponentes brotam do chão. Além disso, a caverna abriga raras formações geológicas conhecidas como escudos cavernosos, estruturas que desafiam a lógica da erosão natural. Mas, ao contrário de cavernas amplas e acessíveis, a Gooch Cave é um verdadeiro labirinto estreito e sinuoso. Explorar até mesmo algumas de suas câmaras exige capacete, lanterna, máscara, luvas e suprimentos de água. No entanto, equipamentos adequados não são suficientes para preparar os visitantes para as lendas assustadoras associadas a esse lugar. De acordo com histórias transmitidas por gerações, a caverna já foi habitada por um povo misterioso que capturava qualquer um que ousasse entrar. Um dos contos mais estranhos fala sobre 2 jovens que desapareceram dentro da caverna, apenas para reaparecer anos depois, afirmando que haviam vivido em um mundo subterrâneo secreto, repleto de campos verdes exuberantes, alimentos abundantes e animais exóticos. Até hoje, alguns moradores locais se recusam a entrar na Gooch Cave, acreditando que os espíritos daqueles que ali viveram ainda protegem seus segredos. E enquanto cavernas escondidas guardam mistérios sob a terra, algumas cidades inteiras foram construídas no subterrâneo, como uma impressionante descoberta feita na Turquia. Número 11. A cidade subterrânea de Derinkuyu. No ano 1963, um morador da região da Capadócia, na Turquia, decidiu reformar sua casa quando fez uma descoberta que chocaria o mundo. Ao derrubar uma parede em seu porão, ele revelou uma câmara secreta e, por trás dela, um túnel que levava a uma cidade subterrânea imensa. Hoje conhecida como Derinkuyu, essa cidade se estende a 60 metros de profundidade e tem pelo menos 18 níveis, repletos de túneis, espaços residenciais, cozinhas, capelas, depósitos de alimentos e até mesmo escolas. Arqueólogos estimam que Derinkuyu poderia abrigar até 20 mil pessoas, juntamente com seus animais e suprimentos. Construída como um refúgio contra invasões, a cidade contava com um sistema avançado de ventilação e poços de água para garantir a sobrevivência de seus habitantes no subterrâneo. As evidências sugerem que as primeiras seções de Derinkuyu
foram esculpidas já no 8º século antes da Era Comum, com expansões continuando até a Era Cristã inicial, quando a cidade serviu como abrigo para comunidades perseguidas. Agora imagine que você derrubasse uma parede em sua casa e descobrisse um túnel que leva a uma cidade subterrânea capaz de abrigar 20.000 pessoas. Você exploraria o local ou selaria a passagem para sempre? Deixe sua resposta nos comentários. Nosso próximo destino nos leva a uma caverna misteriosa no país de Gales, que já serviu como esconderijo para piratas e contrabandistas. Número 12. A Caverna dos Piratas em Gales. Escondida nos penhascos rochosos da Península de Gower, no país de Gales, encontra-se um local lendário, envolto em segredos e histórias sombrias. A Caverna de Culver Hole. Acessível apenas aos exploradores mais corajosos, essa caverna foi um dos principais esconderijos do notório pirata John Lucas, que atuou na região durante o século XVIII. De acordo com relatos locais, Lucas utilizava a caverna de Culver Hole como base, escondendo mercadorias roubadas em suas profundezas e movimentando o contrabando por meio de uma rede secreta de túneis, que levavam a uma antiga casa de sal próxima dali. A historiadora Helen Nicholas, especialista no folclore da Península de Gower, confirma que essas cavernas já foram perfeitos esconderijos para contrabando. Mas o detalhe mais curioso dessa história é que, segundo algumas fontes, até mesmo o vigário local se envolveu no esquema ilegal, escondendo mercadorias contrabandeadas dentro da própria igreja. Além disso, arqueólogos acreditam que a estrutura de Culver Hole pode ter sido originalmente um antigo forte, construído diretamente na encosta rochosa. Pesquisadores continuam investigando o local, esperando encontrar fósseis pré-históricos e vestígios de assentamentos humanos antigos, o que indicaria que os segredos dessa caverna vão muito além da Era dos Piratas. Agora, imagine que você tivesse a chance de explorar a caverna de Culver Hole, sabendo que seu passado foi repleto de contrabando, crime e mistério. Você se aventuraria em cada canto dela? Ou ficaria com medo do que ainda pode estar escondido lá dentro? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Número 13. A tumba escondida nas Ilhas Canárias. Em junho do ano 2019, arqueólogos amadores do grupo El Legado fizeram uma descoberta incrível no barranco de Guayadec, em Gran Canaria, uma das ilhas pertencentes à Espanha. Usando drones para explorar penhascos inacessíveis, eles localizaram uma caverna funerária secreta, contendo os corpos mumificados de 72 pessoas. Esses restos pertenciam aos Guanches, o povo indígena das Ilhas Canárias, que chegou à região vindo do norte da África por volta do ano 1000 antes da Era Comum. Os Guanches tinham um sistema de mumificação altamente sofisticado, mas apenas indivíduos de alto status eram preservados dessa maneira e colocados em cavernas remotas e de difícil acesso. A caverna permaneceu intacta por séculos, protegida pela sua localização desafiadora. Graças às imagens capturadas pelos drones, os arqueólogos conseguiram coletar informações valiosas sobre os costumes funerários e a estrutura social dos Guanches, revelando detalhes inéditos dessa antiga civilização. Essa descoberta não só enriquece nosso conhecimento sobre a história pré-hispânica das Ilhas Canárias, mas também mostra como a tecnologia moderna pode revelar segredos que ficaram escondidos por milênios. Agora viajamos até as montanhas da Geórgia, onde um mosteiro isolado foi construído no topo de um pilar de pedra inacessível. Número 14. O mosteiro no topo do pilar de pedra. Escondido no coração das montanhas da Geórgia, ergue-se uma formação rochosa extraordinária. Um pilar de calcário com quase 40 metros de altura, com uma igreja antiga construída no topo. Essa estrutura, conhecida como Pilar de Catski, tem um propósito fascinante. Segundo registros históricos, um monge eremita subiu ao topo do pilar há séculos, buscando isolamento total para fugir das tentações do mundo exterior. Até hoje, o acesso à parte superior do pilar é extremamente difícil. Os visitantes precisam primeiro caminhar 20 minutos a partir da vila mais próxima, e depois subir uma escada de metal vertical presa diretamente na rocha. Para fornecer suprimentos ao mosteiro, os moradores locais utilizam um sistema de guincho, transportando comida e água até o topo, evitando a necessidade de escaladas constantes. Dentro do mosteiro, há uma câmara funerária contendo os ossos dos monges que viveram isolados no topo do pilar. Esse lugar sagrado se mantém como um refúgio de fé e um símbolo impressionante do passado.
Agora, vamos para a China, onde drones revelaram uma descoberta que desafia as leis da ciência. Tubos metálicos incrivelmente antigos, enterrados em rochas profundas. Número 15. Os tubos metálicos misteriosos da China. No ano 2002, pesquisadores exploravam uma região remota perto do Monte Baigong, na China, quando se depararam com algo inexplicável. Uma rede de tubos metálicos incrustados em rochas. Os tubos se estendiam por cerca de 90 metros e levavam diretamente ao Lago Tosson, sugerindo algum tipo de antiga estrutura subterrânea. O que mais surpreendeu os cientistas foi a idade estimada dos tubos. Testes indicaram que poderiam ter 150 mil anos, muito antes da humanidade ter a tecnologia para moldar e instalar tubulações metálicas. Além disso, análises químicas mostraram que os tubos tinham composição semelhante ao metal fundido, o que levantou diversas teorias. Alguns acreditam que essa seja uma prova de uma civilização avançada pré-histórica, enquanto outros especulam até mesmo uma possível origem extraterrestre. Por outro lado, céticos argumentam que os tubos podem ser formações naturais, semelhantes às tubulações de arenito encontradas no sudoeste dos Estados Unidos. No entanto, a pesquisa no local foi interrompida pelo governo chinês, alimentando ainda mais especulações sobre o que realmente pode estar escondido debaixo dessas rochas. Enquanto algumas montanhas escondem artefatos inexplicáveis, outras guardam verdadeiros cenários de outro mundo, como a Caverna de Vagalumes Brilhantes na Nova Zelândia. Número 16. A Caverna dos Vagalumes na Nova Zelândia. Escondida sob a ilha norte da Nova Zelândia, a Caverna de Waitomo é famosa por um fenômeno natural espetacular. Milhares de vagalumes bioluminescentes cobrem o teto da caverna, criando um brilho azul esverdeado assustadoramente belo. A luz vem de uma reação química entre as secreções dos insetos e o oxigênio, resultando em um efeito visual semelhante a um céu estrelado subterrâneo. A caverna já era conhecida pelos povos Maori, que a chamavam de Waitomo, uma junção das palavras wai, água, e tomo, poço. A exploração científica começou entre os anos 1887 e 1888, liderada por pesquisadores ingleses e guiada por um chefe maori local. Hoje, a caverna é rigorosamente protegida por um grupo de conservação científica, garantindo que seu ecossistema frágil permaneça intocado. Mas enquanto essa caverna deslumbra com seu brilho natural, outras montanhas escondem segredos muito mais macabros. Número 17. Os caixões suspensos da China. Em dezembro do ano 2015, arqueólogos fizeram uma descoberta assombrosa na província de Hubei, na China. Eles encontraram 131 caixões de madeira suspensos ao longo de um penhasco vertical na região de Zigui, não muito longe da barragem das Três Gargantas. Datados de cerca de 1.200 anos atrás, esses caixões pertenciam ao povo Bo, um antigo grupo étnico que viveu no sul da China por mais de 3.000 anos. Acredita-se que os Bo suspendiam os caixões para protegê-los de animais e enchentes, além de simbolicamente posicionar os mortos mais perto do céu. No entanto, o povo Bo desapareceu misteriosamente, e seus rituais funerários deixaram mais perguntas do que respostas. Hoje, essas tumbas suspensas são um raro vestígio arqueológico de uma cultura perdida, agora protegidas como patrimônio cultural da China. E nossa última descoberta mostra como segredos antigos podem emergir da Terra sob circunstâncias extremas, como uma onda de calor que revelou um círculo ritual oculto na Irlanda. Número 18. O círculo ritual escondido na Irlanda. Em julho do ano 2018, uma onda de calor extrema atingiu a Irlanda, trazendo uma revelação inesperada. Perto do famoso sítio arqueológico de Newgrange, no condado de Meath, um fotógrafo sobrevoava a região com um drone quando avistou marcas estranhas no solo. As marcas formavam um círculo quase perfeito de 150 metros de diâmetro, indicando os restos de um range pré-histórico, possivelmente com 4.500 anos. Esse achado mostra como a tecnologia moderna, combinada com eventos climáticos extremos, pode expor paisagens ocultas da antiguidade. Número 19. As Grutas de Maijishan, o Templo nas Alturas. Escondido nas montanhas da China, o Templo das Grutas de Maijishan é um verdadeiro espetáculo arqueológico e espiritual. Esculpidas diretamente em um penhasco íngreme, essas grutas começaram a ser construídas por volta do ano 384 da Era Comum
e foram ampliadas ao longo dos séculos, tornando-se um dos maiores complexos budistas da Ásia. Atualmente, o local abriga 221 cavernas, contendo mais de 10.000 esculturas de argila e cobrindo cerca de 1.300 metros quadrados de murais impressionantes. A montanha onde as grutas estão localizadas se eleva a quase 150 metros de altura e os visitantes precisam percorrer passarelas suspensas para explorar as cavernas esculpidas na face rochosa. Além do valor artístico e religioso, as grutas são um testemunho incrível da habilidade dos antigos arquitetos chineses, que conseguiram construir esse santuário em um penhasco vertical. Esse local, frequentemente chamado de Salão Oriental da Escultura, continua sendo um dos mais preservados da Rota da Seda, servindo como um portal para o passado espiritual e artístico da China. Agora, para encerrar nossa lista, viajamos até a Turquia, onde um santuário misterioso guarda enormes estátuas de pedra. Número 20. As estátuas colossais do Monte Nemrut. Nas alturas do sudeste da Turquia, o Monte Nemrut abriga uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes do século XIX, um santuário repleto de estátuas gigantescas. Em 1881, o engenheiro alemão Karl Sester estava inspecionando rotas de transporte na região quando encontrou as imensas cabeças esculpidas espalhadas pelo topo da montanha. O que ele descobriu foi um santuário real, construído por volta do ano 62 antes da Era Comum, pelo rei Antíoco I, governante do reino de Comagena, um pequeno império que existia entre os romanos e os partos. As estátuas gigantes, que antes mediam entre 8 e 9 metros de altura, representam deuses gregos, persas e até mesmo o próprio rei Antíoco I, que queria ser lembrado como um semideus. O local também inclui um grande monte funerário, onde se acredita que o rei tenha sido enterrado. No entanto, apesar de inúmeras escavações, a tumba de Antíoco Poeira nunca foi encontrada, deixando o mistério no ar. Estará ela escondida sob a imensa pilha de pedras? Hoje, o Monte Nemrut é um patrimônio mundial da Unesco, e arqueólogos ainda tentam desvendar os segredos que podem estar enterrados nesse santuário enigmático. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela.